Felipe Luiz faz apenas 2 substituições. Será que o treinador errou? Gerson põe a mão na coxa, preocupa a torcida e será que ele vai para a final? Manchester tem interesse em jogador, mas Grupo City entra na jogada. Acompanhe até o final, vem comigo porque tem muita informação quentíssima do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo empatou nesta quarta-feira em 1-1 contra o Internacional no Beira-Rio e deixou a vitória escapar no finalzinho da partida. Eu confesso que não pude ver a partida por conta de um compromisso e por isso o vídeo está saindo somente hoje. Peço até desculpa a vocês, mas era um compromisso de trabalho e eu não poderia adiar. Nessa partida, o confronto contra o Internacional, o Flamengo, que estava com a vitória nas mãos, deixou escapar no finalzinho. Teve muita gente criticando o técnico Felipe Luiz pelo fato de ter feito somente 2 substituições na partida e acabou ficando com 3 no banco de reserva. Ele poderia fazer e não fez. Ele errou por conta dessa atitude? Me conta aí, deixa nos comentários o que você acha. Temos visto um Flamengo no ano de 2024 muito mal preparado fisicamente. Essa é a grande verdade. E nesse ponto a gente não pode culpar o nosso técnico, até porque ele sequer fez parte do trabalho anterior. Acompanhando o jogo depois, deu para ver um time muito cansado quando o árbitro apitou o final do jogo. O Flamengo está no limite físico e isso já vem de tempos, não é de agora que isso vem acontecendo. E foi justamente por isso que vieram as críticas. Olha, o Felipe Luiz é um técnico em formação. Não que não podemos criticar certas atitudes do treinador. Acho que devemos sim. Mas também precisamos ter um pouco de paciência. Teve a sua parcela de culpa? Sim, ele teve sua parcela de culpa. O ano, por conta de erros de planejamento, contratações tardias, comprometeu completamente o nosso futebol. E isso sem contar as outras trapalhadas que aconteceram no ano e todo torcedor sabe. Precisamos ter um pouco de paciência com relação a tudo isso. Mas se você acha que o técnico errou, deixa aí nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. Carlos Alcaraz teve a bola do jogo, que podia ter sacramentado ali, fazendo 2-0 e desperdiçou a oportunidade. Claro que são chances de jogo e o Flamengo já vem nessa pegada há muito tempo. Eu mesmo já disse aqui no canal sobre isso, não 1 ou 2 vezes, falei várias vezes. Temos melhorado muito nesse aspecto de passar a bola, mas o Flamengo desperdiça muitas chances, perde muitos gols, erra demais e são justamente por causa desses erros que deixamos de vencer por várias vezes, inclusive esse jogo. Acabou que o empate ficou com um gosto muito amargo, apesar de não ter perdido a partida e continuar ali na zona de classificação para a Libertadores. O Flamengo vinha fazendo uma boa partida, aliás, foi uma ótima partida das equipes. Foi trocação com os times jogando para frente. Na minha opinião, o Inter começou a pressionar muito o Flamengo devido às poucas substituições demoradas e o físico acabou atrapalhando, acabou pesando. O empate aconteceu em uma falha individual do Everton Araújo, que foi defendido pelo técnico Felipe Luiz na coletiva. Aspas para Felipe Luiz. Da parte do treinador, ele não vai ter críticas quanto a isso, porque ele vem fazendo exatamente o que eu peço para ele fazer. Vão existir erros e, infelizmente, o dele acabou em gol. Ele acabou pagando caro. Mas eu analiso o jogo com mais frieza. Como eu falei, existiram lances em que perdemos a bola, em piores posições, e não acabaram na nossa rede. Então, são coisas naturais do futebol. Espero que ele não se abale, disse aí o nosso técnico Felipe Luiz. Galera, opinião minha, acho que não tem que pegar no pé do garoto. É um jogador em formação, vai precisar entender que não pode errar em momentos importantes. Vem fazendo belíssimas partidas e isso todo mundo está vendo. Vai errar às vezes? Sim, vai errar. Também não é o fim do mundo. É novo e ele vai aprender. Tem que cobrar, também não é para ficar passando a mão na cabeça. Tem que cobrar porque às vezes a falha pode colocar a perder todo um trabalho. Mas, como eu disse, é novo, vai aprender e tem muito potencial. Eu vou deixar aqui na descrição a entrevista coletiva do nosso técnico Felipe Luiz na íntegra para quem quiser e para quem desejar ver. Inclusive, o Flamengo não retornou ao Rio de Janeiro no mesmo dia da partida, como normalmente acontece. Felipe Luiz também respondeu na coletiva as poucas substituições que fez, causando as críticas aí que partiram de alguns torcedores. Na minha opinião, por fazer poucas trocas foi porque eu estava vendo que era um jogo muito físico e extremamente difícil de entrar.
Optei por deixar jogadores que estavam em campo. Sobre eles acabarem cansados, eles sempre dão tudo e por isso sempre acabam cansados em todos os jogos. Acabam exaustos porque dão tudo pelo clube e pelo grupo. Foi uma decisão minha por acreditar que com as trocas poderia baixar um pouco no quesito nível, porque, como falei, era um jogo muito difícil de se entrar. Disse aí o nosso técnico e treinador Felipe Luiz. O volante Gerson reclamou muito de dores, desabou no gramado, segurando a coxa e saiu mancando do campo, preocupando demais a torcida. Com toda certeza tinha ali a preocupação do jogador ficar de fora da partida contra o Atlético Mineiro pelo jogo de volta no Maracanã, nas finais da Copa do Brasil. A gente vem acompanhando o Gerson, que tem feito praticamente todas as partidas, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, exceto quando está na Seleção Brasileira. Então, há essa preocupação com um excessivo número de jogos. O jogo contra o Internacional foi muito intenso, de muita velocidade e muito ataque. E, na minha opinião, quando a galera sai do estádio aí entendendo que poderia ver seus times vencerem, o jogo foi bom e jogaram para vencer a partida. A torcida também pode entender que não pode deixar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho de notificação. E eu agradeço. Para quem gosta de futebol, o jogo foi um prato cheio. Sobre a preocupação com o Gerson, acho que a torcida pode ficar tranquila porque na saída do hotel ele já saiu caminhando normalmente e foi só cansaço, como todo o time do Flamengo sentiu desgaste. E mandou um recado para a nação rubro-negra. Tá tudo bem. Inclusive, achei o Gerson por conta do cansaço mal na partida. Mas no segundo tempo, acho até que o Felipe Luiz poderia ter tirado, mas preferiu deixá-lo jogando. Uma ótima notícia é saber que o Gerson está bem e o Flamengo perde demais sem esse jogador. Deixa aí nos comentários se você concorda comigo, eu preciso saber da sua opinião. O Flamengo tem interesse sim no jogador do Manchester United, Antony. Claro que o Marcos Braz ou qualquer outro dirigente não vai falar. Vai negar porque divulgar não é interessante em qualquer movimentação de mercado. Segundo o jornalista e dono do canal Resenha Rubro-Negra, Fabrício Lopes, Marcos Braz vai estar à frente do planejamento para a temporada 2025, caso a situação vença. Eu falei aqui de forma bem superficial que os caras ganhando o pleito, ele iria ficar e nunca acreditei aí nesse papo furado de que o Braz iria sair, olho aberto. Só para ter uma ideia, o Rodrigo Duns, candidato à presidência no Flamengo, em uma entrevista à jornalista Raíza Simplício, disse que é perigoso profissionalizar o futebol. Isso vai completamente contra tudo o que a torcida deseja. Tá feia a coisa, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Voltando ao assunto, o Flamengo está muito interessado no Antony, atacante ponta do Manchester United da Inglaterra. Mas uma pergunta, você não acha que o Flamengo tem carências mais importantes no elenco? Deixa aí nos comentários. O negócio é o seguinte, o Antony já disse que aceita, caso não tenha outro clube que interessa a ele lá na Europa. Caso não tenha, ele estaria disposto a vir para o Flamengo. Se não, ele fica por lá mesmo. Bom, o Manchester tem interesse em vender o jogador, mas claro que o Flamengo não vai pagar aí 100 milhões, até porque não tem a mínima condição para isso. Seria um empréstimo. A outra coisa é que o Manchester tem interesse em um jogador do Real Madrid, Ander Güler, e estaria tentando um troca-troca. Se rolar, beleza, é com eles lá, mas se não rolar, será mesmo que existe a possibilidade do jogador pintar no Flamengo? Eu não sei. O negócio é que o Flamengo tem uma boa relação. Inclusive o time inglês já teve ou tem interesse no Lohan e poderia rolar um troca-troca. Já tivemos o Andréas Pereira que veio de lá. Se não fosse aquela bola da Libertadores, o Flamengo teria ficado com o jogador e não precisaria procurá-lo novamente, como aconteceu esse ano, e o jogador já está valendo uma fortuna. Inclusive, está rolando aí um assunto de que o Andréas estaria para voltar para o Brasil. Vou procurar saber. E olha que o Flamengo queria pagar a mesma fortuna pelo Evander. Meu Deus, fala sério. Na minha humilde opinião, acho que tudo isso aí é balela. Ninguém vai resolver nada antes das eleições. Me diz aí o que vocês acham. Isso poderia ser mais um artifício aí para ganhar votos? Ou existe mesmo esse interesse? Deixa aí nos comentários que eu preciso saber da sua opinião. E uma notícia de última hora, o Corinthians levou um transfer ban por causa de uma dívida de 6 milhões de reais com o jogador Balbuena, o zagueiro. Com isso, o Clube Paulista fica impedido de contratar, não pode registrar ninguém. Empresários e advogados do jogador levaram essa dívida à FIFA e o clube levou aí a punição. Eu avisei.
O que acontece com isso, Alex? O Corinthians não pode fazer mais contratações por 3 janelas de transferências em 2025. Dito isso, melou em definitiva a negociação entre Flamengo e Corinthians por Hugo Souza, que o Corinthians não pode mais comprar o goleiro e mais ninguém até que se resolva tudo isso. Mas a reviravolta não está nessa notícia, está no interesse do Grupo City pelo goleiro. E claro, o Flamengo não vai vender o Hugo Souza por aproximadamente esses 5 milhões de reais. Vai vender por muito mais porque o jogador se valorizou em São Paulo. A notícia é essa e para não ficar muito grande o vídeo, eu vou trazer essa notícia mais completa em outro vídeo, até porque vai sair mais coisa por aí. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, compartilhar com seus amigos e familiares. 70% das pessoas que assistem o nosso canal, assistem os nossos vídeos, não são inscritos aqui. Então se inscrevam, dá uma força pra gente e deixe seu like e ajude o YouTube a impulsionar aí o nosso canal e a gente crescer cada vez mais. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Eu volto com mais notícias. Fui!